tarde a todos, que assim, nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos abençoando, e como disse a nossa Geni na prece, é importante demais que a gente estude esses processos que ocorrem com todos nós. O bom da doutrina espírita, né, eu acho que o bom não, o ótimo, né, o excelente, é que a gente não fala de cátedra, diferente de algumas religiões que têm castas e que têm sacerdócio constituído, sem crítica, apenas como uma observação da nossa doutrina, do Espiritismo. A bênção do Espiritismo é que não temos necessariamente líderes, necessariamente sacerdotes, alguém que possa estar acima de alguém, porque todos nós que falamos de doutrina somos do mesmo par, né? Como diz no Exército, nós somos pares, nós somos iguais, nós somos semelhantes. Então, a gente não fala de cátedra, a gente não fala de algo que não ocorra com a gente fala de vivência. E assim como lá, né, nos Alcoólicos Anônimos, em todos os grupos de anônimos, nós compartilhamos experiências vivenciais. E essa nossa aula, essa nossa fala, que a semana passada tivemos, eu não sei se alguém teve aqui o trabalho, assim, de ficar vendo quantos itens nós conversamos a semana passada. Nós conversamos a semana passada sobre 7 temas. Então, obsessão e suas máscaras, nós conversamos dentro desse tema grande, né, que tem até um livro da doutora Marlene Nobre com este tema, com esse título, Obsessão e suas máscaras, doutora Marlene Nobre, fundadora da Associação de Médicos Espíritas do Brasil. Ela foi aquela médica ginecologista que startou esse movimento de medicina, espiritualidade, de uma visão espiritual dentro da medicina. Então, um livro chamado Obsessão e Suas Máscaras, vale muito a pena. Eu não usei aqui na nossa fala, eu fui direto nas obras de André Luiz. Hoje, eu pedi que a Geni compartilhasse a bibliografia mais pente fino, não é? Como eu terminei agora, hoje de manhã, de fazer a nossa aula com uma operação pente fino em todas as nossas falas. E só lembrando, e aí, a semana passada, nós vimos sobre a obsessão direta, sobre a possessão, sobre o vampirismo, sobre a obsessão complexa atingindo o corpo e alma, sobre a obsessão indireta, sobre fascinação, sobre a obsessão coletiva, as moléstias fantasmas. A gente viu as correntes de pensamento, sobre o conceito de mediunidade, sobre pensamento e cocriação, a gente falou disso também. Nós falamos sobre indução mental, sobre as ideoplastias. Dentro das ideoplastias, nós falamos sobre as formas pensamento. A gente falou sobre o circuito mediúnico, nós falamos de conceitos de obsessão, segundo Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, da obsessão. Nós falamos sobre a classificação das obsessões, sobre a obsessão direta, de natureza anímica, a gente falou bastante disso, e falamos também sobre a obsessão de origem espiritual, de natureza espiritual. Falamos dentro da obsessão anímica, nós falamos sobre a questão das obsessões de efeito inteligente, que são as obsessões telepáticas. E falamos de auto-obsessão também. Dentro de auto-obsessão, nós encerramos a nossa fala da semana passada com a obsessão anímica de parceria, que são as adicções, tá? E hoje, gente, a gente começa falando de um outro ponto bem nevrálgico da questão de obsessão. Mas antes disso, vamos pegar um conceito lindo do livro Pensamento e Vida, um livro assim que nós já estudamos na Casa Espírita, eu já conduzi um grupo estudando esse livro, vale muito a pena, é um livro pequenininho do Emmanuel, de uma profundidade incrível, deu um curso de quase um ano lá, né, no Caminheiros da Luz, com um grupo que foi muito legal, lá para os idos de 1997, bastante tempo atrás. Vamos lá. Então, a gente, nesse livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, ele diz o seguinte, ó, observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Olha só. Olha que conceito profundo que o Emmanuel pega. Primeiro, a semana passada a gente falamos um pouco de mediunidade, até falei para vocês, por que de repente eu entrei nesse tema mediunidade se a gente se propôs a falar de obsessão? Justamente porque a mediunidade é o alicerce, é a base de toda obsessão. Todos nós somos médiuns, do ponto de vista orgânico, diz Kardec.
tá? Tanto no livro dos médiuns, como lá na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de dai de graça o que de graça recebestes, não é? Kardec deixa muito claro para a gente que a mediunidade é orgânica, quer dizer, todos os organismos humanos, todos nós temos mediunidade num grau diferente do outro, num grau mais acentuado de percepção das forças, das energias espirituais, ou não, mas todos temos mediunidade. A capacidade de sentir, não é? A influência espiritual. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que a semana passada eu falei também. E aí ele fala que é um equilíbrio de forças inferiores. É bom que a gente perceba que existe uma sombra em cada um de nós, que a gente precisa orar e vigiar, e como diz a questão aí que a nossa Geni leu para a gente, né, lá no livro Fonte Viva, questão 110, que ela terminou de ler, abrindo ao acaso, e aí a gente vê que, de repente, não é? Existe uma necessidade grande da gente orar, realmente, da gente vigiar o pensamento. Por quê? Porque tem uma sombra em nós temos ainda experiências negativas de vidas passadas, a gente tem um arsenal de desejos, de pulsões espirituais dentro daquela parcela da nossa individualidade que ainda precisa de educação, de disciplina. E aí, quando nós nos entregamos a essas energias, né, a esses desejos, a essas pulsões, nós passamos a refletir em nós as nossas forças inferiores. E aí nós chamamos para perto de nós essas forças inferiores para somar com as nossas forças inferiores. Então, assim, é muito legal esse conceito do Emmanuel. Aí o Emmanuel, lá nesse livro, nessa lição, ele diz o seguinte, ó, hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Agora a gente vai falar de um ponto bem nevrálgico das nossas conversas aqui, tá? Eu vou trazer bastante exemplo de André Luiz hoje. Hoje vai ser uma feijoada, mas vai ser muito legal. A gente vai ver em muitos livros de André Luiz hoje, especificamente. Mas vamos lá. Primeiro livro que a gente vai pegar hoje, para a gente ver. Primeira condição nossa, a gente vai pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Porque a gente vai ver, diferente da semana passada, que nós vimos a obsessão anímica, não é? Como uma parceria na adicção, hoje a gente vai falar de uma outra obsessão, também de dominação telepática, que é a paixão. Nossa, Nancy, você está me dizendo que paixão, aquilo que eu já senti tanto, né? E a gente sente muitas paixões, nós temos muitas paixões, mas eu vou falar especificamente de uma delas. E aí, de repente, assim, isso pode ter um fundo obsessivo? Sim, 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 tá? Tá lá a questão, né? As questões do Livro dos Espíritos, no quarto livro dos Espíritos, quando ele fala das questões morais, leis morais, ele vai falar disso, tá? E aí, nós vamos pegar um exemplo lindo demais, que está aqui no capítulo 15 do livro, no capítulo 19 dos livros Nos Domínios da Mediunidade, tá? Não, no capítulo 15. Então, no capítulo 19, ele fala o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o quadradinho para me ler para vocês, ó. A obsessão, né, de encarnado para encarnado, é uma ação perturbadora de encarnado sobre a mente de encarnado, para fins sexuais, de domínio no rompimento de compromissos assumidos. André Luiz fala isso no capítulo 19. Agora, no capítulo 15 desse livro, ele vai dar um exemplo incrível, não é? E aí, ele vai falar de uma irmã chamada Anésia, ele vai trazer o caso, né? O André Luiz foi lá na casa dela. Chegando lá na casa da Anésia, vamos só para vocês se situarem, tá? De repente, a Anésia, ela estava lá com o marido, tá? E aí, o capítulo é o 19 mesmo, gente, desculpa, chama Dominação Telepática. Ela estava lá com o marido, tá? A Anésia, e com a filha, com 3 filhinhas, e uma mamãe doente, terminal. A mãe, imagina a cena, né? A Anésia com 3 filhinhas, uma adolescente, uma meninazinha que me parece que uns 10 anos, mais ou menos, e uma pequenininha de uns 4 ou 5 anos. Ela lá está lá com as filhinhas dela, não é? O marido chega, ela conversa com o marido, ela tem percebido que o marido está muito frio, está muito distante, está super evasivo, tá?
Então, assim, e aí, de repente, ela vai e ela pede para o marido, olha, fica na hora do jantar assim, né? Ela percebe que o marido está com a mente longe, né? Não tá nem ali, ele está corpo presente, mas ele não está de jeito nenhum presente, muito distraído, aborrecido, né? Irônico, olhando para a esposa de forma indiferente, muito irônico, demonstrando muita dureza espiritual. Ela percebe que o marido está com um problema grave, né? E aí, o André Luiz e o Aulus, chegando lá no lar e vendo aquela cena, o Aulus, o mentor, diz o seguinte, ó, transformara-se o mísero marido num obsidiado autêntico, sob constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Então, o que estava acontecendo nessa cena, gente? Estava acontecendo que este marido estava envolvido com uma outra mulher. A questão da infidelidade, que eu às vezes falo tanto, não é? E que, de repente, parece até coisa de mulher mais velha, né? Ah, uma mulher velhota falando, uma coisa tão moderna, né? Hoje em dia, essa questão de as pessoas poderem partilhar outros parceiros, né? Mesmo tendo um compromisso com um parceiro, poder partilhar com outro. Mas aqui o André Luiz deixa isso muito claro, não é? E aí, é muito incrível, porque é muito forte esse capítulo dessa obsessão. Por quê, gente? Porque ele fala, né? Olha a esposa, o Aulus narra, né? Dizendo que a esposa é a seguinte: eu conheço a Nésia, e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la, como desejado, mas aí o Aulus, o mentor espiritual, vai falando dela como uma mulher íntegra, uma mulher amorosa, dona, né? Dos seus compromissos espirituais, cumpridora da sua responsabilidade de esposa e de mãe. E o pobre do Jovino, que é o marido, ele usa a expressão, o pobre do Jovino, né, está na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil, quer dizer, um homem grandalhão, né, mas lhe confere aparências de robustez, mas era um coitado de um pássaro hipnotizado, né, um homem comprometido e que estava ameaçado por né, uma mulher que estava ameaçando ele. E aí, gente, o André Luiz fica indignado, né? Fala, nossa, mas de repente essa mulher, sabendo que esse homem é casado, ela é uma mulher perversa. Paulo fala, não, acima de tudo, é uma infeliz irmã. Então, gente, a gente vê que casos assim são muito comuns. O Jovino, ele entra numa sintonia tão perfeita com essa mulher que essa mulher, né, está dominando completamente a mente dele. Ele está ali no lar, e aí, em determinado momento, a mente dele parece que voa. E o André Luiz vê uma forma-pensamento, uma ideoplastia muito grande, como se essa mulher estivesse ali do lado. E aí eles falam, nossa, mas como assim? Né? O que acontece? Por que de repente vem a imagem dela? Primeiro que eles estão psiquicamente muito jungidos um ao outro, não é? Então, a gente olha essas situações e a gente fala, nossa, uma situação de uma infidelidade conjugal, ela nunca é algo que o cônjuge traído está, assim, completamente sem saber da situação. Eu sempre falo, olha, de repente, quando você tem um parceiro sexual, você tem lá um namorado, um marido, alguém que você vive em conúbio sexual de compromisso, o que acontece? A gente tem uma energia muito jungida. As forças espirituais dos dois, do casal, estão muito uma perto da outra, né? E a gente, como psicóloga, a gente fala que o inconsciente de um circula no inconsciente do outro. E como espírita, a gente sabe que, de repente, a mente de um está em comunhão com a mente do outro, marido e mulher, né? Companheiro e companheira, ou mesmo dois companheiros homossexuais. Então, aquelas duas criaturas que têm uma parceria sexual, elas passam a ter uma convivência muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E aí, quando aparece uma terceira criatura nesse jogo de forças espirituais, o cônjuge traído necessariamente sofre a influência dessa mente. E aí, de repente, o André Luiz deixa muito claro, né, quando ele vem, né, e ele pensa na mulher, e ela está ali, né, de repente, dominado, teleguiado, hipnotizado pela outra mulher. Né? E aí, de repente, o que a gente vê acontecer? A gente vê
ele fica completamente absorto. Ele não está mais no lar, ele está só com o corpo ali. E o mais incrível, gente, o mais triste, não é? Ele não quer saber de jeito nenhum do compromisso e não consegue se desvencilhar desse compromisso. Aí, de repente, ele fala para a mulher, não, eu não vou vir para oração coisa nenhuma, eu não quero saber dessas tolices, porque ela pede o marido que venha para orar, porque ela queria que as filhas e ele, no Evangelho no lar, pudessem estar orando por ele. E ele fala que não, que de jeito nenhum, que ele não está nem aí, que isso é coisa tola. Quando ela pede e fala, olha, você está muito distante, você está muito fora das nossas relações de carinho dentro do lar, ele fala para ela que, imagina, isso acontecia quando ele tinha 20 anos, agora não tinha nada a ver, e ele é muito duro com ela, né? O chefe da família, ele vai todo perfumado, bonitão, arruma o nó da gravata e sai dizendo que estava saindo para um compromisso de negócios. Mas olha que coisa interessante, né? Aí, quando ele sai, o André Luiz fala assim, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia. Então, como eu disse para vocês, a questão da obsessão de encarnado para encarnado, no caso desse, é uma questão que um trio passa a dominar, né, e a sofrer a mesma comunhão espiritual de obsessão. Então, é uma pessoa que se interpôs no meio do casal, que vem na condição de irmã infeliz, a gente aqui também não vai julgar, porque a gente sabe que muitas mulheres aceitam por uma carência grande, né? Eu mesma no consultório tenho tratado muitas mulheres que aceitam, né, por uma carência, por uma baixa estima muito grande, conviver com um homem casado, que necessariamente é comprometido, que tem filhos e que muitas vezes não quer romper o compromisso. E ela fica ali como uma, né, vamos pensar, um prêmio de consolação. Né? Ela fica ali naquela situação, aceitando aquela situação dolorosa, e ela se interpõe no casal. E aí, o que acontece? A esposa traída, como poderia também ser no caso um marido traído, né? A esposa traída, ela vai, né? E a Anésia, mesmo sendo uma trabalhadora espírita muito conceituada e auxiliada, tanto é que os mentores foram lá para auxiliá-la, o que acontece? Ela entra na sintonia, porque ela está na sintonia do marido. Ela entra na sintonia, ela fica desesperada, a outra vem mentalmente, chamando ela para aquele compromisso doloroso, né? Tentando levar o marido dela embora, e ela com 3 filhas, ela com uma mãezinha terminal de câncer dentro do lar, um sofrimento absurdo, e aí ele nada parceiro com todo esse drama, e aí ela vai e ela fala, essa perversa mulher, e ela vai, né? Antes da prece, ela entra em desespero, ela vai para o quarto, ela chora, ela se descabela e ela entra de cabeça na sintonia, competindo e duelando com a outra. Então, assim, gente, esse capítulo 19 desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é muito bom que a gente leia, porque, infelizmente, a gente sabe que mesmo nós, né, os espíritas, se a gente não orar e vigiar, a gente cai numa tentação dessa. E a gente começa, não é? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, lá no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele diz que a obsessão, eu não coloquei como bibliografia aqui, eu vou lembrando das coisas que eu estudo, né? Ele diz que é assim, no começo é uma sutileza, né? É um simples, um desejo, depois começa um arrastamento, daqui a pouco uma coisa muito forte, daqui a pouco a gente entra. E aí o que acontece? Depois que entra, a gente começa a se justificar, dizer que imagina, que eu estou apaixonado. Não tem jeito, né? E aí o André Luiz fala assim, ainda escuta, mas será que o Jovino não está, né, assim tão envolvido com essa mulher, porque é uma coisa, é uma companheira de vidas passadas, aquela coisa, né, que a gente fala, não, é meu compromisso do passado, é um amor que eu encontrei do passado, e por isso eu não aguentei, né? E aí o Aulus aqui, ele é curto e grosso, ele fala, olha, precisamos entender que o compromisso do presente que ele tem é com a esposa, não é? Então, aqui é só um en passant, nessa que é uma questão grande aí espiritual, que é uma questão que a gente sabe que acontece muito mais do que a gente... Coloca a ideia para mim, por favor. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Então, como eu falo aqui, a imagem, né, enlaça também a esposa na mesma faixa, né, de ciúme, e ela começa naqueles estiletes de angústia, ela começa a ter um mal-estar físico, um desespero, uma revolta,
a ponto dos espíritos precisarem auxiliar, porque senão numa dessa ela tem um infarto, aí ela larga as 3 filhas, a mãe ela larga todo o compromisso espiritual, não é? E aí a gente vê como é que a gente se enlaça nesses compromissos, não é? E como é grave uma situação como essa, por mais que hoje a gente, infelizmente, esteja vivendo uma conturbação de valores tão grande no nosso planeta, que atinge até mesmo os cristãos, os espíritas, inclusive, não é? E a gente vai e a gente começa a achar que tudo bem, que isso não é tão grave, que mais ou menos, né? A gente está muito politicamente correto, né? Muito... Ai, meu Deus, eu fico assim, às vezes, triste quando às vezes a gente ouve, porque o cristianismo, ele é muito claro. Não faças ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse com você, não é? Tá? Então, essa é uma parte que vale a pena vocês irem a estudar, essa questão da simbiose, da parapsicose psíquica. E na questão sexual é muito forte, muito forte. Cada vez que uma pessoa se entrega, o Emmanuel no livro Vida e Sexo, também Emmanuel fala, toda vez que uma pessoa aceita uma parceria sexual com outra pessoa, forças psíquicas e espirituais estão em jogo. Tá? Não dá para ninguém fazer playground de ninguém, não dá para eu ir lá, eu me divirto, né? Tenho um prazer físico momentâneo e ok, virou as costas, tudo bem não, você se jungiu, você se conectou profundamente com aquela alma, não são só 2 órgãos genitais, são 2 corações em jogo, tá? E aí isso daqui é muito sério, é uma simbiose, uma parasitose e de difícil, não é? Esse livro do André Luiz, depois ele fala, né, encerrando esse capítulo assim fortemente, ele fala que a Nésia, ela tem um sofrimento muito grande, que esse homem, ele fica tão profundamente, mas tão profundamente desequilibrado, que ele pretende até eliminar a mulher, né? Ele pretende, de repente, até ele pensa em assassinar a mulher, e depois ele consegue ser desvinculado, porque ela fala, ó, se é por isso, então tudo bem, vai seguir o seu caminho, deixa eu aqui. Né? Que é uma bênção também, porque ela vai receber muito apoio, porque os espíritos amigos sempre ajudam a gente quando a gente está no papel de vítima, não é? E graças a Deus sempre ajuda muito a vítima das situações todas que nós criamos para nós. E os algozes também, mas um pouquinho demorado, né? Demora um pouquinho até ele precisar se arrepender e tomar consciência do que estava fazendo, tá bom? Então, essa é uma parte da obsessão que vale a pena a gente estudar. Outra questão também muito interessante, gente, que com relação também à obsessão também de efeitos inteligentes, né? Ação maléfica ou perturbadora, aqui é um outro caso. Então, vamos mudar o caso. Tá? Eu quero instigar vocês aí para os livros de André Luiz e vai ler. Agora nós já estamos nesse livro, já vou falar de um caso desse livro. Um caso de um livro lindo, a gente estudou aqui na Casa Maria de Nazaré, esse livro estuda psiquiatria espírita, então a gente aqui na Casa Maria de Nazaré estudou esse livro profundamente. É um livro que o André Luiz, ele traz uma questão da psiquiatria espírita, então o livro inteirinho, ele fala muito da casa mental, da condição psíquica, ele fala de neurologia, de psiquiatria, é lindo, maravilhoso. E tem uns 3 capítulos aqui, que é o capítulo 3, o 4 e o 5, que o André Luiz vai estudar um senhor que tem um processo de obsessão, que é um ex-patrão assassinado que vinga-se com muito ódio. E aí, o que aconteceu? Um homem, né, um rapaz, ele foi, desde pequeno, mais ou menos de lá para os seus 10, 11 anos, ele foi criado por um senhor. Esse senhor que terminou de criar ele na pré-adolescência, até ele ficar adulto, era um senhor que tinha um armazém, vamos pensar, um supermercado de uma cidadezinha do interior. E aí, esse senhor foi terminando de criar ele, mas ali, no armazém, né? E educando, permitindo que ele ficasse ali, começou a ensiná-lo a trabalhar, e ensinou ele a trabalhar até que ele virou ali um subgerente, vamos pensar, um gerentezinho do supermercado, do comércio desse senhor. Mas aí chegou um dia que esse rapaz já adulto, vamos pensar uns 20 e poucos anos, ele decide falar, não quero mais isso, não quero mais trabalhar aqui nesse armazenzinho. Ele criou, assim, um sentimento de ambição, ele viu que o homem prosperou, até com a ajuda dele, ele foi lá e pediu para o senhor, olha, eu quero, né, tratando ele como patrão, eu quero a minha parte nesse negócio, ou eu viro sócio, ou senão você me paga todos os anos que eu tenho aí de trabalho com você
e eu estou indo embora. Vou fazer a minha vida, né? E aí o patrão ficou irado, falou, não, mas eu ajudei você está me tratando como patrão, e eu te trato como um filho, imagina, não tem nada a ver. Aí começaram numa discussão tão ríspida, e esse rapaz ficou tão irado que ele agride o patrão e ele mata, ele assassina. Ele assassina o patrão, não é? E aí fica, na hora que no momento da ira, o livro é maravilhoso, porque ele vai contar como é que a gente fica irado, como é que quando a gente não vigia, né? Como é que os sentimentos da sombra vêm e dominam a gente, e ele matou o patrão. Ele, na hora, ao mesmo tempo que ele sente aquela culpa, aquele sentimento de, ai, o que eu fiz? Ele simula um assalto. Vai lá, tira do cofre, naquela época que o pessoal guardava dinheiro no cofre, né? Tirou do cofre todo o dinheiro, as economias do patrão, tudo que ele pôde, foi lá, simulou que tinha tido uma briga, não sei o quê, fechou o armazém e foi para casa. No dia seguinte, ele volta, né? E fingindo que estava admirado, que estava estranho, chama a polícia e, moral da história, ninguém descobre que tinha sido ele assassinado. Ajuda a viúva, enterra o velho, né? E aí ajuda a viúva e depois fala que não estava se sentindo bem para continuar no comércio, larga a viúva para lá e vai embora para uma cidade do interior, monta o seu comércio e fica rico. Fica rico, casa com uma moça muito legal, muito boa, tem 5 filhos que ele educa, que ele forma, não é? Mas, como eu falei para vocês a semana passada, num outro caso que eu contei, do André Luiz também, ele foi ficando velho, né? Foi ficando velho, aquela culpa sempre o perseguindo, nunca conseguiu ser feliz, lógico, não é? Caim, que fizeste do seu irmão Abel, né? Então, assim, não conseguiu ser feliz nunca, nem conseguiu nunca deixar aquela culpa. Esse senhor desencarnado se tornou um obsessor gravíssimo, tempo inteiro perto dele. Ele se entregou que nem um alucinado no trabalho, fez fortuna com aquele dinheiro que ele pegou, que ele furtou. Ele também foi lá para o comércio, um tino comercial, fez fortuna, criou 5 filhos. Quando ele estava lá para os seus 60 e poucos anos, ele desencadeia o transtorno mental. Uma obsessão gravíssima, né? Um processo neurológico, um processo obsessivo, um processo de depressão gravíssimo. E aí o André Luiz vai estudar todo o cérebro dele, é muito legal, esse livro é fantástico, tá? Os porões, né, da individualidade, né? A consciência, o inconsciente, o superconsciência, então o André Luiz vai estudar profundamente. Mas é legal a gente observar que, nesse caso, a ação maléfica conseguiu fazer com que ele tivesse um processo não só obsessivo, mas ele tinha um processo também de simbiose, de parasitose, de vampirismo, onde estava sugando toda a energia dele, ele cada vez mais doente. Ele bem doente já, né? Com uma neurastenia, que a gente fala aí, então, quer dizer, um processo de nada de sanidade mental, a esposa, os filhos, cobrindo ele de carinho, porque para a esposa e para os filhos ele não era um assassino. É lindo, André, eles falar, olha, para essa esposa e para esses filhos, ele é um marido maravilhoso e um pai maravilhoso. Não é? E para o olhar espiritual, um grande obsidiado, com um obsessor, com muito ódio com relação a ele. Então, é esse caso aqui que o André Luiz apresenta, também a gente tendo aí uma das faces da obsessão, quando de repente a culpa faz a criatura sair, né, de si mesma e ter uma situação grave como essa, tá? Deixa eu ver. A gente vai agora para o livro, Vampirismo, Simbiose e Parasitose. Agora a gente vai para o livro que não está aqui comigo, esse que eu não trouxe aqui, que é o Missionários da Luz, outro livro que também aqui na Casa Maria de Nazaré a gente estudou, né, cada vírgula, não é? E tem um capítulo, que é o capítulo 11 do Missionário da Luz, muito interessante. Quando eu li a primeira vez, gente, há muitos anos atrás, nossa, eu fiquei tão admirada, eu lembro que eu fiquei tão admirada, que é o seguinte, né? A gente saber, né, que nessa questão de vampirismo, não só na adicção, como eu falei com vocês, não só na questão da paixão, que aí, né, forças espirituais sugando as nossas energias sexuais, não é? Mas também absorvendo parcialmente a vitalidade na hora da refeição. É muito interessante esse capítulo 11 do Missionários da Luz. Então, vamos lá. Esther e familiares, vampirismo à mesa de refeições.
os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso. O André Luiz conta, né, que ele foi lá com o mentor espiritual desse livro, ele foi lá na casa da Esther. A Esther estava precisando muito de ajuda, a Esther era uma viúva, com alguns filhinhos, e a Esther, de repente, precisava de ajuda. Foi lá, André Luiz, né? E chegando lá, eles estavam na hora da refeição. O André Luiz ficou admirado, porque estava lá, acho que 5 encarnados na mesa da refeição, e 2 desencarnados. O André Luiz falou, como assim? Não é? 2 pessoas sentadas à mesa da refeição, desencarnadas, fazendo o gesto de quem estava pegando a comida, levando na boca, fazendo o gesto de mastigar, fazendo o gesto de engolir. Eles falam, mas que coisa mais estranha. Aí ele responde, né? Acho que é o Alexandre, e fala assim: olha, André, isso é muito comum. Nos lares em que não tem a oração, é muito comum. E até porque eles não eram necessariamente obsessores. Era um tio e uma tia avó ali, né? Uns 2 idosos que tinham desencarnado, que faziam parte da família, e que não tinham compreensão nenhuma espiritual e que continuaram no lar, né? Ali, sugando as energias daquelas criaturinhas. Nossa, a gente fala, meu Deus, mas isso é possível? Aí o Alexandre ainda fala assim, olha, André, não é à toa que os nossos irmãos evangélicos, eles têm um hábito tão bonito, né? E alguns de nós espíritas também, de orar antes da refeição. De sentar na mesa, na hora que você senta na mesa, antes de você orar, peça a Deus que abençoe aquele alimento, peça a Deus que nos auxilie para que aquele alimento a gente possa comer sozinho, se possível, né, gente? Que a gente possa, assim, lembrar de Deus, agradecer aquele alimento e, naquele momento da refeição, que a gente tenha a proteção espiritual. Tem uma historinha do Chico, que uma vez o Chico Xavier foi visitar um lar, e o Chico gostava muito de banana maçã. Aí ele foi visitar um lar, assim, para poder ajudar, e chegou lá, né? Quando ele chegou perto, né, que ele entrou na cozinha, ele viu que tinha uma fruteira com um pouco de banana maçã, um cacho de banana maçã lindo, né? Aí ele pensou assim, ai, tomara que me ofereçam uma banana dessa, né? Mas assim que ele pensou, já começou ali aquela família a falar do problema que eles estavam. Aí o Chico se envolveu naquela situação e, de repente, o Chico viu lá na rua 2 espíritos desses, sabe, que entra e sem mais nem menos, né? Na casa de todo mundo que não tem hábito de oração dentro do lar. Aí o Chico viu que um espírito falou para ele, disse que olharam de longe, viram a fruteira com as bananas, e um espírito olhou para o outro e falou assim, ai, olha lá, umas bananas, vamos comer um pouco daquelas bananas? Espíritos desencarnados, gente. Aí entraram na casa, fizeram o gesto de quem estavam pegando aquela banana, um pegou, o outro pegou, e saíram descascando e comendo a banana e foram embora. Aí o Chico, naquela época ainda não tinha toda a compreensão, o Chico olhou assim para o Emmanuel e pensou, como assim? Aí o Emmanuel explica para ele, olha, as bananas vão ficar desvitalizadas. A energia importante dessas bananas, eles levaram embora. Então, especialmente as bananas que eles escolheram, quem comer vai fazer mal. Então, é para a gente começar a pensar, não é? Dentro do nosso lar, a necessidade da prece, da gente começar, na hora da nossa refeição, a gente fazer todo um possível, mesmo num restaurante, gente. A gente fazer o possível para a gente olhar aquela refeição que a gente vai comer e a gente ter o hábito. Tudo é condicionamento mental. Tudo na nossa vida, quando a gente começa, a gente acha meio esquisito. Depois a gente cria o hábito, aí vira automático. Você senta na frente do alimento e já pensa, obrigada, Senhor, por esse alimento. Te agradeço. Eu reverencio a sua grandiosidade, o seu amor, me ajudando a comer nesse momento. Muito obrigada. Então, só um pensamento assim, você já está auxiliando você mesmo, né, no momento da refeição. E ainda dentro do vampirismo, das simbioses, né, das parasitoses, tem um livro do André Luiz, que é um dos últimos, se não o último, que é E a Vida Continua. Aí a gente vai falar um pouquinho da questão do vampirismo sexual. Olha,
Esse capítulo 19 aqui, desse livro, ele vai contar uma outra historinha que o André Luiz conta, que é uma historinha interessante, né? De repente, gente, um marido, esse livro é muito legal, e A Vida Continua, tem até um filme. Um filme aí, acho que até está no Netflix, com esse nome. E o filme retrata bem, bastante, né? Esse livro, que conta a história de duas pessoas que se encontram num hospital, quando eles vão fazer uma cirurgia, uma coisa mais engraçada, né? Ele, mais ou menos uns 20 anos mais que ela, e aí se encontram e viram amigos, muito queridos lá no plano espiritual, e de repente até se descobrem como duas almas muito afins. E aqui, gente, o André Luiz, nesse capítulo 19, ele vai contar o seguinte, esse Fantini, que era né, que tinha desencarnado, ele, depois de desencarnado, ele, como André Luiz, ele queria muito visitar o lar dele, mas ele queria muito visitar o lar dele, ele estava muito interessado, e ele termina tendo, assim, força a barra, né, para poder vir para o lar, e os mentores tinham falado, ainda não está no momento de você ir visitar seu lar, mas ele quis tanto que os mentores entregam a gente para o livre-arbítrio. Toda vez que a gente está insistindo muito numa coisa, é bom que a gente comece a pensar nisso, sabe? Porque toda vez que você insiste, se não está dando certo, desiste. E quase sempre vai dar certo. Né? Então, às vezes, quando a gente quer uma coisa, que a gente ora, ou que a gente quer uma coisa que a gente pede para um amigo, ou vai lá e tenta, se está muita barreira para acontecer aquilo, recua e muda de ideia. Dá um tempo, porque não vai ser legal. Porque quando a gente insiste muito numa coisa, quase sempre, gente, não vai ser muito bom para a gente. Porque quando é bom, as coisas acontecem naturalmente, não é? Não sei se com vocês é assim. Comigo é assim. As coisas acontecem, parece que vem na mão da gente, não é? E ele, o Fantini, ele queria muito ir visitar o lar. Quando ele chegou no lar, nossa, ele descobriu que a esposa, a viúva, ela tinha ficado com um problema psiquiátrico grave. Ela tinha ficado com um problema de obsessão. E como ele estava desencarnado, ele foi lá, né? Insistiu para vê-la, tudo. Quando ele entrou lá, ela estava deitada na cama, amorosamente, bem juntinha com um parceiro. Ela encarnada e ele desencarnado, não é? Então, assim, o Desidério e a Elisa, um caso de vampirismo, né? E ele, marido desencarnado, encontra a realidade espiritual. Esse Desidério era um ex-amigo dele, tá? Do Fantini, e o Desidério foi e tinha feito uma caça lá, naquele tempo que o pessoal saía para caçar animais, animais, e aí, de repente, teve lá um acidente com uma arma de fogo, o Desidério desencarnou, o Fantini achou que era ele, que a arma dele, que tinha sem querer, ele não quis matar o cara, mas aí foi uma coisa assim, foi um acidente muito horrível, né? Sendo que o Desidério acreditava que ele, Fantini, o tinha assassinado. E aí, assim que ele morre, né, esse Desidério, ele vai e começa a perseguir a esposa Elisa, do Fantini. Então, é um caso espiritual muito grave, e que aí, esse Desidério, muito apegado, né, ele tinha vamos falar assim, uma atração muito grande pela esposa do amigo, que era Elisa, né? Ele desencarnou, as amarras saem todas, o que ele faz? Ele vai lá e se junta com a Elisa. E a Elisa encarnada fica apaixonada, né, gente? Nossa, Nancy, você está falando umas coisas tão malucas, você está dizendo que encarnada se apaixona por desencarnado? Sim, gente. Existem em que não necessariamente o obsessor ele está perseguindo a criatura encarnada no sentido de adoecer a criatura, judiar. Na questão sexual é muito comum. Eu lembro que muitos anos atrás, lá no Caminheiros da Luz, apareceu um jovem, passou no atendimento fraterno, dizendo que ele não conseguia se acertar com nenhuma moça. E ele ficava chateado, ele estava naqueles dias muito triste, porque aqueles dias ele tinha sido abandonado, né, sido rejeitado por uma moça que ele vinha namorando já há um certo tempo,
e ele vinha namorando essa moça, achando que poderia evoluir até para um casamento, não é? E ele se dizia muito desiludido, muito triste, porque não conseguia realmente se acertar com ninguém. E aí, depois que ele passou no atendimento fraterno, tomou o passe, né? Assistiu a palestra, tomou o passe, em seguida a gente fazia o trabalho espiritual de desobsessão, o nome dele veio para o trabalho de desobsessão, e esse é um caso que me chamou a atenção demais. Chegou lá na incorporação mediúnica, né, na psicofonia, um espírito feminino se dizendo altamente apaixonada por ele, dizendo que não conseguia deixá-lo, que tinha por ele um amor absurdo e que esse amor impedia que ela saísse de perto dele e que ela fazia tudo o que ela podia para que nenhuma moça conseguisse se envolver com ele mais seriamente, que ele podia ter alguns compromissos com algumas moças que às vezes até dependendo do grau de moral da moça, né, o grau de conúbio sexual que ele estabelecia com algumas moças, ela desencarnada utilizava-se as forças, as energias sexuais da moça para ter também os seus prazeres sexuais. Gente, isso acontece mais do que a gente possa imaginar. E aí, ela vampirizava as companheiras dele, mas quando eram moças mais, né, com uma condição de oração, de integridade, de dignidade maior, assim, que impedia ela de se aproximar, e quando ele começava também a se apaixonar por uma moça, aí ela, né, vampirizadora, obsessora, ela fazia tudo para que essa moça se desiludisse com ele, se afastasse dele, e ele também irritadiço, e a relação não desse certo, tá? Então, esse é um caso também que eu conto aí, que eu acompanhei na Casa Espírita, e é um caso semelhante a esse caso do Desidério e da Elisa, nesse vampirismo sexual, porque depois que o Desidério, acontece lá o acidente, que tem todo esse Fantine termina, ele tinha muito ciúme também do Desidério, porque ele percebia que tinha olhares ali da esposa com esse amigo. Quando acontece o acidente, que esse Desidério desencarna, ele dá graças a Deus, não é? Então, é o pecado por pensamento, né? Quando a gente, às vezes, não comete o delito, mas a gente acredita, ou a gente torce, ou a gente vibra, a gente fala, não, que bom que o fulano desencarnou. Não é? Não é um sentimento cristão. E aí foi o que aconteceu nesse livro, E a Vida Continua, que no capítulo 19 conta essa situação. Tá ficando claro, gente? Querem dar uma parada? Querem fazer perguntas? Tá bem? Conteúdo, senão vai ficar... Hã? Querem fazer comentários? Bem elucidativo. Tá elucidativo. Tá dando para acompanhar, pessoal? Sim, sim. Tá? Quer comentar, Marli? Não? Vamos continuar, então. Tá. Agora a gente vai falar um pouco sobre... Continuar falando, né? Porque hoje o nosso caso é mais dessa questão de obsessões de parasitose, né? Dessa obsessão de um sugando o outro, né? Então, assim, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que nos casos de parasitose mental, né? Elas acontecem sempre pelo imã do pensamento doentio e descontrolado. O homem provoca sobre si a contaminação fluídica de espíritos em desequilíbrio. Então, assim, o nosso pensamento, como a gente falou a semana passada, né, quando eu falei bastante de indução, tá? Quando eu falei das correntes do pensamento, esse livro No Mundo Maior, o André Luiz deixa claríssimo para a gente essa questão da corrente de pensamento. A gente sabe que quando a gente pensa uma determinada coisa, isso não importa. Vamos imaginar, a gente mesmo numa situação, tanto a positiva quanto a negativa, vamos imaginar assim, e mesmo a questão mais neutra. Então, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar um apartamento, eu quero um novo emprego, super legítimo qualquer desses nossos desejos, né? Eu quero, de repente, fazer uma viagem. Então, quando a gente coloca, né, um pensamento, uma tônica de um pensamento, a gente chama em psicologia de pulsão, uma coisa assim, forte, eu quero muito, tá? A hora que a gente pensa, e a gente começa a pensar nisso sistematicamente, a gente cria uma força mental.
E algumas correntes espiritualistas dizem, e eu acredito piamente nisso, que o universo traz para nós, né, aquilo que a gente mais deseja. Por isso que é importante que a gente observe qual é a tônica do nosso pensamento. Qual é o nosso pensamento central? Nesse livro aqui, o André Luiz fala muito disso, no mundo maior. Pensamento central. O que te mobiliza? O que te encanta? O que te faz ter aquela coisa, falar, gente, eu queria muito isso. É bom que a gente identifique. A gente identifique o que é que a gente quer muito na vida. Porque aquilo que a gente quer muito na vida vem ao nosso encontro. A Louise Hay, no livro Você Pode Curar a Si Mesmo, que para mim é um best-seller, é um livro importantíssimo, né, de cura psíquica, emocional e física, não é? A Louise Hay tem uma frase que, para mim, é uma verdade incontestável. Ela diz o seguinte, ela fala, somos o que pensamos que somos. O seu pensamento cria a sua realidade. Eu acredito nisso, piamente. Porque quanto mais a gente pensa, a tônica do nosso pensamento cria a nossa realidade, entendeu? Então, assim, quando o pensamento é doentio e descontrolado, a gente provoca necessariamente uma contaminação fluídica. E aí, dar conta disso é bem difícil. Então, às vezes, a gente fica aí alguns meses num nível de desequilíbrio, que a gente começa a ter pensamentos disfuncionais, não é? De repente, aquilo não está legal, aquilo a gente começa a achar que não está legal. Olha, no emprego, se você começa a ficar insatisfeito com aquele teu trabalho, necessariamente o seu desempenho vai piorar muito. Quando você começa a ficar descontente com um relacionamento de amizade, num relacionamento de parceria sexual, necessariamente vai existir um rompimento. Ou vai adoecer aquele relacionamento. Você está insatisfeito, e por um motivo X, Y, Z, você não sai do relacionamento. Ok, você vai estar adoecido e vai adoecer a outra parte. Porque eu já falei, e isso é uma realidade. O André Luiz deixa isso claro em muitos livros. A gente funciona em regime de comunhão sexual, em regime de comunhão psíquica com quem a gente funciona em regime de comunhão sexual. As pessoas ficam muito parecidas, as pessoas que têm comunhão sexual entre si. A gente às vezes fala assim, nossa, mas eu conheci essa pessoa, ela era uma pessoa tão diferente, de repente quando ela arranjou um parceiro, uma parceira sexual, a pessoa ficou diferente. Lógico que ficou diferente, ficou parecido com o parceiro. Tá? É bom a gente observar isso. E a gente pensar assim, com quem é que a gente está formando parceria? E que tipo de pensamento a gente está alimentando na nossa mente? Então, aqui no livro Libertação, aqui já estamos indo para um outro livro do André Luiz, aliás, esse livro é outro, né? Eu sou suspeito para falar do André Luiz. Estudamos na casa Maria de Nazaré também, a gente estudou quase toda a obra do André Luiz já. Esse livro, Libertação, tá? E no capítulo 11, especificamente, ele vai falar, não é, de um caso muito sério. Ele fala de jovem clorótica. Clorótica que significa anêmica, mas não é nem só uma anemia, daquela anemia que aparece no sangue. Anemia psíquica também. E aí, essa moça, ela está numa situação tão grave, gente, que os centros da fala dela e do equilíbrio fez com que ela ficasse quase que uma situação de uma pessoa inconsciente, uma pessoa que ficou embotada. Quando ele fala em idiotia, na época que o André Luiz fala, né? Nossa, olha como é que eu digitei inconsciência, olha a palavra inconsciência, eu consegui, hein? Nossa, eu não sei nem ler, desculpa aí, tá, gente? Eu digitei rápido. Mas é uma questão ela está num processo de inconsciência psíquica, quer dizer, ela está bem mal, né? Transtorno mental já deixou ela bem pirada, né? Então, assim, o que acontece? É um grande drama, ele fala, né? Encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência apenas, abrange a eternidade, né? Então, assim, o que aconteceu com essa moça, gente? Ela estava simplesmente perseguida por um inimigo do passado ferrenho, que deixou com que ela ficasse tão doente, que ela não tinha condição de se casar. E aí, a situação era tão grave, que o André Luiz
e o mentor aqui desse livro, é que são tantos livros do André Luiz, às vezes eu me confundo com o nome do mentor. E aí eles estavam tentando ajudar a moça, mas não conseguiram. Libertação é Gubbio. Gubbio, do Libertação. Então, o Gubbio tentou, né, auxiliar. É aqui. Gubbio examinou-a com atenção habitual e informou. Encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. É lindo. André Luiz, além de tudo, é poético, né? E aí ele fala, o primeiro, ó, esta menina, quer dizer, comprometeu-se gravemente no pretérito, desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se e o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Então, gente, é legal a gente começar também a observar que a obsessão é sempre composta de um processo, ela é sempre engendrada, ela é sempre construída num processo, não é? Num processo onde as almas, elas são o quê? Afins, não é? Aí ele fala aqui, não é? Ele fala assim, puxa vida, mas a moça, ela desposou um rapaz, comprometeu-se com o irmão dele também, o marido se suicidou, o irmão ficou gravemente enfermo, não é? E vicioso. Aí o que acontece? Eles presentemente ao lado dela, para deplorável vingança. Na atualidade, né? A vovó dela preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la entregue no mundo, entregue a si própria, né? Acho que ela não tinha pai e mãe. Entretanto, em vésperas de concretização do casamento, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de vingança, de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. É o que eu terminei de falar agora. Não é? Então, ela vai, gente, e ela aparece, de repente, com um problema grave de saúde, pira na batatinha, né? Quer dizer, aparece com um transtorno mental, tem um surto psicótico nas vésperas do casamento, né? E aí ele fala aqui, permanece a pobrezinha saturada de fluidos que não lhe pertencem. Certamente, ela já andou por muitos consultórios de psiquiatria, né? O noivo, a avó levou num monte de consultório de psiquiatria, sem resultado, não é? Aí o André Luiz pergunta, mas escuta, aliás, foi o Eloy, o outro amigo lá do grupo, né? Ela vai encontrar um remédio adequado? Aí ele fala, olha, ela não me parece bem encaminhada, porque esse psiquiatra que ela está não tem um pingo de espiritualidade. Então, assim, o que acontece? Ela vai precisar de um trabalho grande, né? Espiritual, mas não vai ser uma coisa rápida. Então, em casos assim, gente, é uma bênção quando, de repente, acontece uma reencarnação. Se, de repente, a criaturinha vai, né, num processo, consegue se casar e recambia os dois obsessores como filhinhos, fica todo mundo bem. Ela vai dar amor do mesmo jeito, não é? Vai ser amor o quê? Vai pôr na cola, vai dar beijinho, eles vão ser bonitinhos, nasce carequinha com a cara dela, né? Ou com a cara do papai, ela se encanta e os obsessores se transformam em filhos, o que também é muito comum, não é? Graças a Deus que eles nascem muito bonitinhos, cheirosinhos, e ficam todos juntos, né? A gente fica juntinho e misturado, mas de um jeito um pouquinho mais legal. Tá ficando claro, pessoal? Tá? Então, essa menina, ela realmente era um caso lá do livro Libertação. Agora tem outro caso, gente, caso da Odile e da Zulmira. Meu Deus, a gente estudou no Evangelho no Lar, eu e meu marido, esse livro Entre a Terra e o Céu. Outro livro do André Luiz. Eu estou aqui da minha coleção antiguíssima, mais de 40 anos. Entre a Terra e o Céu. Esse caso, olha, gente, um caso triste, que o livro vai narrar só um caso. O livro inteiro vai narrar um único caso, que é o caso da Odila e da Zulmira. O André Luiz, né, fala que é um caso de vampirismo, dos processos de alienação mental. E aí, ele fala aqui, né, olha, somente aqui,
pude conhecer os elos que faltam para positivar as origens das psicoses. Aqui, gente, é um outro caso. Caso que diz o seguinte, só contando para vocês. Uma delas duas, né? Eu sempre me confundo se é a Zulmira é encarnada, né? A Zulmira encarnada, a Odila desencarnada. O rapaz casou com a Odila, tá? Ele foi lá e ele casou com a Odila e teve dois filhos. Uma menina, que no caso aqui já estava, a Evelina, uma menina que já estava com uns 15 anos, e ele teve um outro menininho. Um menininho que era pequenininho quando ele ficou viúvo. Então, a Odila desencarnou, de repente, desesperada ela ficou, porque ela não queria ter desencarnado, ela era jovem, de uns 30 e poucos anos, não é? E ela desencarnou. Deixou o maridão. Mulherio do meu Brasil. Eu vou dizer para vocês, deixou o maridão, vira as costas. Deixa o maridão. Não queira voltar para ver o maridão. Quase sempre o maridão vai casar de novo. Né? Então, aquele maridão que você acha que é o amor da sua vida, que é a sua alma gêmea da minha alma, né? Eu não sou nada romântica, sabe, gente? Eu brinco muito, porque eu, de romantismo, eu tenho zero, não é? Então, essa coisa desse grude, dessa coisinha de beijinho, ai, é um amor da minha vida, ok, é um parceiro de companhia, né? Um parceiro de encarnação. Mas tudo bem, respeito, acho que tudo bem, quem é bem apaixonada, continue, mas cuidado. Você desencarnou, vira as costas, minha filha, vai dar problema. A Odila teve o maior problema, por quê? Ela desencarnou, e não se conformava de jeito nenhum que o marido tinha ficado sozinho. Ele encontrou a Zulmira, toda bonitona, né? Imagina, jovem ainda, casa com a Zulmira. Mas também a mulherada que casa com o viúvo, encontra duas crianças, uma jovenzinha, uma meninota de uns 10, 12 anos, e um menino pequeno. Meu Deus! Quem casa com alguém que já tem um relacionamento anterior, ou é viúvo, ou é divorciado, eu falo sempre, gente, você não casou com uma pessoa, não é um para um. Você casa com um pacote. Você casa com alguém que já tem, por ordem, lá na constelação familiar, né? Quer dizer, quem veio primeiro? Quem veio primeiro? A filha, depois veio o filho, você é a terceira pessoa. Se você, de repente. Aliás, teve uma que foi a viúva, que precisa ser honrada, o viúvo, a esposa que precisa ser honrada, porque é a primeira esposa, o primeiro amor dele, a primeira filha precisa ser honrada, o filhinho. Então, você é quem? Você é a quarta. E a Zulmira não se conformou de ser a quarta no coração desse homem. Então, ela desenvolveu um ciúme absurdo desse homem. Imagina, você ter ciúme da morta, gente. Vê lá o que é ciúme. Ciúme é uma coisa bestial, é uma coisa, é uma coisa... que eu costumo dizer, é da área do instinto, não é? Um cachorrinho ter ciúme da gente, um gatinho ter ciúme da gente, morder quem chega perto, tá tudo certo, é o cachorro, gato é gato, não é? Agora, gente é gente. E aí, a Odila ficou ali em cima do marido, ela desencarnou, como aqueles tios lá que comiam junto lá na família, ela também ficou rondando ali na família, né? Não queria saber, meu Deus do céu, casar com viúva, ore muito, tá, gente? Faça muita prece. Faça bastante prece quando você casar com viúva, né? Ou com viúva, para poder fazer um acordo com o primeiro, né? Ai, meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? A Odila estava ali junto, e aí a Zulmira não tinha hábito de oração, tudo, e aí começou a sentir aquela sensação, tudo, e aí ela começou a sentir muito ciúme do marido com o filho, menino pequeno, e começou a sentir muito ciúme, e aí aquele ciúme foi crescendo, e o pai também, porque sem saber ser um marido, tinha ainda uma certa afinidade com a Odila, e começou a grudar nesse filho. Ai, meus filhos, também acontece muito nesses relacionamentos, né? Meu filho, coitadinho, sem a mamãe, ele faz uma parceria, porque ele tem uma afinidade muito grande, e a gente vê depois o que tinha acontecido em vidas passadas, o livro traz para a gente, ele vai e ele fica ali tão grudado com esse filho,
E a esposa Zulmira meio colocadinha de lado. A Zulmira começa a encontrar no menino um rival. Imagina, um rival, uma criança. Ela não foi lá para ela, de repente, trazer essa criança para perto dela, se fazer como não como uma madrasta, mas como uma segunda mamãe, colocar aquela criança no coração, ela não conseguiu. Né? O egoísta, como nós somos, não é? Sem o hábito da prece, da oração, da comunhão com Deus, os bichos, né? A sombra, tomam a gente. O que aconteceu? A família vai fazer um passeio na praia. O marido, né? A filha, Evelina, e o menininho. E a madrasta, né? Chega lá, ele vai, né? O pai vai brincar com a filha mais velha e fala para ela, cuida do nosso menino, cuida aí do menino. O que acontece, gente? Ela já tinha pensado na hipótese, gente, de, se esse menino morresse, que legal que seria, né? Aí ela deixa mais ou menos o menino brincar na praia sem ela olhar também. O que acontece? A onda do mar vai, pega e leva o menino embora, o menino desencarna afogado. Quando eu torci para alguém morrer, se a pessoa morre, gente, nossa, cuidado aí agora com essa história de Covid, né? Se o fulano pegasse Covid, se a fulana pegasse Covid, né? Então é bom que a gente orar e vigiar o nosso pensamento, os nossos desejos, porque esse menino foi lá e desencarnou. Desencarna e o casamento cinte, não é? Porque ela não cuidou, ele culpa ela, e não é tanto porque ele a culpa, o marido, mas porque ela se culpa. Ela se culpa barbaramente, chama para perto dela a Odila, tá? E aí a gente fala aqui que é um processo que atinge os centros metabólicos, né? A Zulmira, ela adoece profundamente por conta dessa situação, tá? Ela adoece muito porque a Zulmira vira um polvo, é uma obsessão com quase um processo de possessão. A Zulmira, a Odila, começa a ficar sobre ela, sugando todas as energias e assim, com ódio voraz sobre ela. É um trabalho lindo que os espíritos fazem nesse livro para esse processo ser desfeito, e é desfeito, graças a Deus, o amor cobre a multidão dos nossos pecados, né? Mas a Zulmira, ela tinha afinidade psíquica pelo imã do pensamento doentio, descontrolado, da culpa que ela sente, mesmo ela não tendo assassinado o menino, ela se sentia muito, muito, muito responsável pela morte do menino, tá? Então, a gente vê que sempre é um elo de culpa, de ódio, de mágoa, de ressentimento, que faz com que a gente viva esses processos dolorosos de obsessão. Ficou claro, gente, até aí? Ficou? Tá? Sim. Querem fazer perguntas? Como é que tá? Eu gostaria muito que vocês parassem para a gente conversar um pouco. Fazem pergunta, porque tem bastante conteúdo aí para pergunta ou para comentários. Só lembrando que pergunta errada é aquela que não é feita. Isso. Gente, porque tem muito conteúdo aí. Pensa. O que vocês acham? Vamos começar no primeiro lá, da história da infidelidade. Eu achei que vocês iam, que ia gerar maior debate. Achei que ia ser, né? Achei que ia ser o maior debate essa situação da... Não? Vocês acharam que ok? Ficou tudo clarinho para vocês? Então, assim, você deu muitos exemplos de coisas que deram errado, mas como é que foi resolvido? O que, Gabi? Como é que essas pessoas melhoraram? Foi só através da oração? Ou como é que eles saíram dessas situações? Como é que as pessoas saem dessas situações? Então, é a última parte da minha fala, mas olha, Gabi, já adiantando, vamos imaginar, né? Aqui, até legal, eu vou até reler com vocês, ó. Pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de espíritos em desequilíbrio. Vamos trocar tudo aqui, Gabi? Qual é o
antídoto, ó, pelo imã do pensamento em prece e controlado, disciplinado, nós provocamos sobre nós as forças de luz espirituais, as energias fluídicas positivas, de modo a que espíritos equilibrados, mentores espirituais, nos auxiliem para que a gente consiga se desvencilhar dessas questões todas. Então, Gabi, a prece, ela tem um poder fantástico sobre a nossa vida. E sabe coisa, se der tempo, se a Marli aí e a Geni achar que tudo bem, ontem à noite todos os dias eu faço meditação. Essa semana eu passei a semana inteira lembrando de vocês, né? E pensando que se der tempo, talvez até dê, por conta do tempo, né? A gente pode fazer um exercício que em meditação a gente chama de loving kind, né? Eu não sei falar inglês, meu inglês é péssimo, né? Mas que significa um exercício meditativo de expressão de amor, de amorosidade, de bondade, de amorosidade. Loving significa amando, né? Kind é bom, bondade, não é? Então, assim, essa bondade no amor, você se envolver num sentimento de amor. Porque a prece, ela tem o poder de fazer com que a gente saia de nós mesmos e busque as esferas espirituais superiores. Então, quando nós oramos, a oração é algo que você, né, você faz uma indução mental em si mesmo, mas irradiando a sua força e buscando a força de Deus para receber de Deus o contato. É um relacionamento. A prece é um relacionamento com Deus. Agora, a meditação é diferente. A meditação é um movimento nosso conosco mesmo. Então, a meditação é um exercício de autoconhecimento profundo. E te traz para quê? Te traz para o presente. Presentifica. Esse exercício que eu faço, aliás, eu faço meditação de diversos tipos, diversas formas, mas essa é uma meditação que eu gosto muito de fazer e que ajuda demais, Gabi. Ajuda todos nós, Gabi, aí todo mundo, Inês, todo mundo, né? Então, assim, esse Loving Kind, ele faz com que você irradie amor. Financie vibração também, é uma forma de vibração profunda. Então, você vai e você irradia. E aí, você como é que eu podia chamar? Você se vacina, você se imuniza. Vamos pensar aí da vacina. É uma imunização num grau, numa porcentagem mais ou menos, para que você não pegue esse vírus. E a meditação, ela te imuniza, e a oração também, te imuniza para que você não tenha esse imã do pensamento voltado para esse descontrole, para esses pensamentos doentios. Então, quando a pessoa já entrou na obsessão, se ela busca dentro de si, se ela reage para buscar um equilíbrio, ela vai sair disso. Mesmo a obsessão de encarnado para encarnado, no caso da paixão, que é uma coisa gravíssima, difícil, gente, difícil. Quem já viveu isso sabe que isso é bem difícil. Precisa de ajuda, às vezes, externa, né, de passe, de atendimento fraterno, de psicoterapia, porque é bem difícil, precisa de uma ajuda, de uma amiga, de alguém que te ajude, que você seja muito honesta com você mesma, né, ou honesto para você sair, desvincular e falar, não quero mais, porque uma obsessão de encarnado para encarnado é forte. O poder de uma mente encarnada sobre nós, quando nós nos deixamos hipnotizar, é difícil, mas tem rompimento. E aí, de repente, assim, no caso de uma obsessão como essas, todas que eu estou trazendo para vocês, o André Luiz sempre traz os casos, ele sempre traz as possibilidades de cura. E alguns casos como esse que eu terminei de falar para vocês aqui, do livro Entre a Terra e o Céu, aqui da Odila, lindo, lindo esse caso, maravilhoso. Lê esse livrinho, é um romance que você lê aí 3 vezes que você senta aí na frente na sua cama aí, umas 3 noites que você dedica aí, você lê rapidinho esse livro lindo, e tem um final lindo, é muito romântico, é um romance mesmo. Esse é um livro do André Luiz que é bem romanceado. É curtinho os capítulos, é bem facinho, gostoso. É um livro simples, do André Luiz é um dos livros mais simples, numa linguagem mais tranquila para se entender, tá? Desculpa.
Respondi, Gabi? Sim, mas você tocou num assunto, na verdade, que surgiu uma outra pergunta. Fala. Posso fazer? Uhum. Que é realmente sobre o que você tocou um pouquinho sobre a meditação, a diferença entre a meditação e a oração. Porque, para mim, sinceramente, eu sempre achei que era mais ou menos a mesma coisa, porque a gente entra nessa serenidade, só que na meditação a gente tenta relaxar a nossa mente, enquanto que na oração a gente faz uma conversa com Deus. É isso a diferença? Aqui a gente tem a oportunidade na oração de agradecer, de pedir, e na meditação, explica melhor assim, a diferença, por favor. Tá, Gabi, você está perguntando a diferença entre a meditação e a oração? Sim. A diferença fundamental é que na meditação, na oração, você expande a sua mente para buscar as forças superiores da vida, na sua crença. Por exemplo, você ora buscando o auxílio de um mentor como um Bezerra de Menezes, ou de alguém maior, né, no planeta, o maior de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você busca a fonte soberana da vida, que é Deus. Então, na oração, a mente, ela expande-se em direção à divindade, ao Criador, se for o caso, tá? Ou às forças superiores, os mentores maiores. Então, você vai em direção ao outro para buscar ou agradecer, ou louvar, ou pedir. Tá? As 3 modalidades de prece. Então, você vai e a sua mente busca. Você busca e aí você espera uma resposta. Na oração. Na meditação, não. Na meditação, você centra em si mesmo. Você busca a profundidade do seu ser. Você entra em conexão profunda consigo mesma. E que você entra em você mesmo, né? Na meditação, começando por uma meditação simples, como uma atenção plena, como a mindfulness, por exemplo, né? Você centra no aqui e agora, você sente você mesmo. Por isso que cura, a meditação cura a depressão, ela cura ansiedade, muito ansiedade, assim, ó. Dependendo, ela cura até a adicção, ela cura muitas coisas. A meditação é um processo terapêutico profundo, que vem lá do Oriente, que agora, graças a Deus, está ocidentalizando, e quem tem a prática de meditação costuma ter mais, a pessoa costuma ser mais centrada. Nancy, serena. A gente pode dizer, então, né, que são processos complementares, né? E, obviamente, que quanto mais eu medito, mais eu olho para mim, mais eu mergulho no meu eu, né? A hora que eu expando a minha consciência, essa expansão também ela é mais ampla. Muito mais. Muito mais, tá? A meditação, ela cura a insônia, assim, a pessoa que medita, ela aprende a meditar. Né? A meditação auxilia demais no processo mediúnico, por exemplo, porque a pessoa de meditação, ela consegue centrar e se concentrar para um ato mediúnico em minutos. Tá bom. A gente depois faz uma aula especial só sobre esse assunto. Posso fazer. Nancy, eu queria só fazer uma pergunta. Pode fazer. Nancy, porque assim, a gente sabe que existem técnicas de repetição de frases chaves que ajuda nesse desligamento de reorganizar a mente, né? Isso também ajudaria a desligar esses espíritos que nos assediam? Consegui explicar? Não, né? Não. Você está falando dos mantras, né? Da repetição de uma... É isso. Né? Ho'oponopono, essas coisas. Então, para mim não funciona. Tá? Assim, eu não consigo meditar, para mim não funciona. Agora, tem pessoas, aí, porque, como tudo, né, gente, depende da pessoa. Se a pessoa consegue, mas não para desligar o obsessor, de jeito nenhum. Se você, para desligar o obsessor, você tem que expandir a sua mente em torno de uma luz maior. A meditação também não auxilia para você desligar o obsessor. A meditação... Mas sai da energia? Quando eu falo desligar, sai da energia? Muda de energia. Beth, o que acontece é o seguinte, você volta-se para você
Mas quando você não tem uma serenidade, quando você está conturbada com um processo obsessivo, você não consegue meditar. Imagina. É um processo preventivo, né, Nancy, na verdade. Né? Isso, Marli, obrigada. Isso mesmo, exatamente isso. A meditação é um processo preventivo. Agora, a meditação Love and Kind é o seguinte, você pega e você entra dentro de você mesmo e você expande luz. Você expande amorosidade. Aí sim, você já está expandindo a amorosidade. Marli, dá tempo da gente fazer uns 10 minutinhos? Não sei. Falta muito para você acabar aqui ou não? Espera aí que eu vou ver. Espera aí, deixa eu ver quantos... Pode fazer a pergunta ainda? Não falta muito, não. Falta pouquíssimo. Tá, podemos sim, claro. Então, a gente faz um exercício... Ih, gente, onde eu fui? Você te saiu do compartilhamento aí, pronto. Eu saí? Agora voltou, né? Agora você tá... Espera aí, deixa eu ver se eu estou passando... Deixa eu ver onde eu estava. Esposa... é porque eu, sem querer... espera aí. Tem pouca coisa. É aqui que eu estava? Não. Aqui. Aí. Então, voltando, gente, olha, eu respondi, Beth, é o seguinte, depende da pessoa, só complementando. Tem pessoas que com mantra funciona assim, a pessoa ela vai fazendo Ho'oponopono, ela vai fazendo algum mantra e ela consegue se centrar e com isso, com essa repetição. Mas, assim, eu nunca fiz, assim, eu não consigo. Para mim, Nancy, funciona eu ir para o corpo, para a respiração, para o corpo, depois expandir com Love and Kind, que é a meditação que eu mais gosto, que é essa que eu vou fazer aqui um exercício rapidinho com vocês quando finalizar. Porque, assim... Nancy, só uma última pergunta. Voltando um pouquinho lá no começo, quando você fala, né, que no princípio é um ponto na sombra, né? Depois no fio, depois, né? Então, assim, a melhor forma para qualquer questão de doença, tal, seja ela da mente e do corpo, é a gente primeiro se prevenir, mas considerando o estágio evolutivo que nós estamos, a nossa prevenção sempre vai ser falha, né? Senão a gente nem estava mais nesse planeta. Sim, sim. Né? Então, como a gente faz para fazer que nem a gente faz no médico, né? Perceber o problema no início, que é onde a gente vai ter mais condição de evitar que ele se agrave. Olha, o Kardec faz umas perguntas lindas, né? Lá naquele pedaço que ele fala na 450, 459 até. Ele fala da penetração dos espíritos nos nossos pensamentos, né? É que eu não estou com o livro dos espíritos aqui, senão eu achava agora. Vocês vão lá conferir. O Kardec fala uma coisa muito legal. Aí, porque ele pergunta, né? Como que nós vamos perceber quais são os pensamentos que nos são sugeridos daqueles que são nossos? Como é que a gente faz a distinção? Ele faz essa pergunta, acho lindo, Kardec, né? E aí, é assim que a gente começa a se prevenir. Gente, a gente tem uma tônica, a gente tem uma média, tá? Então, cada um de nós, se a gente se autoconhece, porque, Marli, a melhor coisa que a gente faz é se autoconhecer. A pessoa que se autoconhece, e os orientais, né, são maravilhosos nesse sentido, o pessoal do Zen budista, o pessoal das meditações, né, todos os grandes mestres, né, de meditação, os yogis, tudo, o movimento que todo esse grupo faz é de se autoconhecer, porque quando você conhece muito você não se engana. Percebe com mais facilidade as coisas do meu pensamento. Eu sei direitinho, eu sei qual vai ser a minha reação. Então, quando você vai passar por uma situação que você sabe que você vai se desequilibrar, então você vai ligar para uma Vivo, para uma Sky, você vai ligar você vai ligar para ficar horas no telefone, convencendo que você quer cancelar um plano, cancelar uma coisa. Então, você já sabe que vai passar por um estresse, você já sabe que vai se desequilibrar, que não vai ficar legal. Então, eu faço isso, eu falo, Nancy, ela é só uma pessoa que é funcionária, ela não é dona da empresa, não foi ela que criou o sistema, ela está numa função de obediência, calma, não é com essa moça que você vai brigar entendeu? Então, assim, como é que a gente faz para a gente, ou determinada situação, seja lá o quê, de família, você sabe que vai ter um estresse na empresa, não sei o quê.
Antes, se você já sabe, ok. Agora, e se te pega de repente, né? Se alguém chega, te solta o cachorro em cima, não sei o que, você estressa, e você vai para casa remoendo, então chegou em casa, você, depois eu vou falar isso para ele, porque eu vou falar, não sei o que. Percebeu que você está com aqueles diálogos mentais, né? Quando o Kardec pergunta, mas como que a gente descobre? Ué, nós temos uma média de pensamentos, a gente sabe mais ou menos o nosso padrão. Quando vem uma coisa que está assim batendo muito, e aquilo insistente, aquele monoideísmo, mono, um só, ideia única, circular, insistindo, insistindo, insistindo. Opa, você vai e fala, opa, para, chega. Não é? Uma linguagem bem popular, vai baixar em outro terreiro. Meu, eu estou aqui trabalhando, larga, deu, sai de pé de mim. Não é? O doutor Adão Nonato, meu grande amigo, ele falava assim, ele é muito fantástico, né? Eu fiz muitos anos de terapia com o doutor Adão, e aí ele falava assim, Nancy, faz o seguinte, larga de ser lerda. Não esqueça desse dia de sessão com ele. Como assim, doutor Adão? Você fica nessa lerdeza, ai meu Deus, esses caras não me deixam de me perseguir, mediunicamente eu fico desequilibrada, e ele me imitava, né? Ele é terrível. E aí, ele falava assim, fala firme com esses caras. Eu falava, mas como eu vou falar firme? Chega para o obsessor e fala assim, sai de pé de mim, some. Eu estou trabalhando, eu tenho mais o que fazer. Meu irmão, meu amigo, se você quiser trabalhar, olha aqui, ou se você quiser estudar, eu estou estudando. Ou se você quiser trabalhar, me ajuda, por favor. Me deixa. Eu aprendi isso com o Adão, achei demais, né? Assim, era o Adão, né? Ele tinha essa firmeza, essa capacidade, mas assim, a gente também não pode ficar assim, ai, obsessor, sai de perto de mim, não sei o quê, sabe assim, se vitimizando, não, meu, eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso, desculpa aí se eu não sou o que você espera que eu seja. Eu sou outra pessoa, né? É outra versão de Maria Nancy. O que eu te fiz, passou, agora não dá mais, não tenho como consertar. É daqui para frente, não é? Pode ser que resolva, pode ser que ajude. Ficou claro? Eu queria dizer uma pergunta. Aqui é a Leia, da Casa Maria de Nazaré. Oi, Leia. A gente pode dizer, então, que a prece seria o grande antídoto para a gente se prevenir ou se proteger desses processos obsessivos, sejam eles externos, né, vindo de um agente externo a nós, ou os que nós mesmos, né, por questões de monoideísmo, de baixa estima, enfim, de crenças limitantes que a gente se coloca, a gente acaba se causando esse problema, trazendo esse problema para nós, né? No entanto, eu queria entender melhor, quando a gente fala de prece, a gente fala de se ligar com algo muito maior, com a divindade, com Deus, com o Cristo, enfim, com aquilo que a gente acredita, essa expansão de pensamento que chega até eles. No entanto, quando a gente está num processo obsessivo, seja auto-obsessão, ou seja pelo agente externo, fica muito difícil da gente sentir essa conexão. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. É o perseverar que vai nos tirar disso? Perseverar, mesmo que a gente não consiga sentir, né, aquela conexão. Não é a vitimização, tá? É realmente, eu quero sair desse processo, mas eu não consigo ainda, por exemplo, estabelecer essa conexão. Então, Léa, você se encerrou? Encerrei. Deu para entender, então, mais Léa, ou menos? Graças a Deus, tem os nossos irmãos evangélicos com as músicas potentes deles. Sim. Potentes, tá? Tem frases que são mantras, Beth, né? Tá? Então, assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cabeça, cura, né? Todas as feridas. Sim. Né? Então, vamos lá, isso é mantra, né? Isso, tem a prece de São Francisco também vida, cantada. Entra na minha casa, entra como Zaqueu. Então, quer dizer, nossa, fiquei toda arrepiada. Então, assim, é isso, gente. É pegar e usar os mecanismos todos que nós temos os cristãos. Põe lá no YouTube, assiste, faz a prece. Então, assim, insistindo. Pega lá, insiste na música, não está conseguindo fazer uma oração, insiste em cantar a música no chuveiro, fica com a mente, né? Cria um outro monoideísmo.
tá? Em vez de ficar aquele monoideísmo daquela coisa negativa, substitui. Eu sempre eu dou o exemplo da caixa d'água, né? A melhor forma de lavar uma caixa d'água que tem uma água podre, estragada, contaminada, cheia de bicho, não necessariamente é você tirar toda a água de dentro da caixa d'água e depois pôr uma água limpa, porque ainda vai ficar sujeira. A melhor coisa é você ligar uma torneira limpa dentro daquela caixa d'água, abre a caixa d'água, deixa ela transbordar e deixa a torneira de água limpa entrando. Passou um tempo, sei lá, 1 dia, 2 dias, toda aquela água suja saiu, transbordou e aquela água limpa substituiu. E o nosso pensamento funciona assim, tá? Vai pondo coisa boa, vai pondo coisa boa. Tá? Continuando aí, gente, vamos voltar. Nancy, só para concluir o que a Leia estava falando, né? É assim, o que ela falou é comum quando você está num processo de desequilíbrio espiritual. A primeira coisa é esquecer evangelho no lar, né? Você nunca esquecia, você esquece, você não consegue fazer um Pai Nosso. Uhum. Né? Então, a gente também tem que lembrar que, além desses recursos que você colocou, a gente tem um recurso da nossa rede. Sim, isso. Né? Então, o principal é a gente perceber que a gente está nesse processo. Percebeu? Não espera. Não espera. Você tentou sair sozinho, não conseguiu, não espera. A gente, as casas espíritas, né? As casas religiosas, mas no nosso caso, as casas espíritas, estão aqui para isso, ok, gente? Para isso. É o pronto-socorro. É o pronto-socorro. Então, beleza. Tá então, joia. é para isso que a gente está. E aí, assim, a melhor coisa do mundo, gente, tenta a humildade. O Emmanuel fala, né? Aconteceu isso, não deu certo isso, não deu certo isso. Tenta a humildade. O que é humildade? É autorreconhecimento. Olha, eu estou muito mal, não estou legal. Tá? Por favor, me ajuda. Tá? Então, assim, e é olhar e falar, ó, paciência, ainda estou assim. E aí, por isso que existem a rede mesmo, os amigos, as pessoas, a medicina, a psicologia, o atendimento fraterno, né, para poder a gente se autocurar, né, e buscar cura e alguém nos ajuda, tá? Gente, então, aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, não vai dar, a gente vai dar uma corrida, talvez não dê, né, para fazer a meditação, mas tudo bem. Olha lá. No capítulo 2, ele vai falar um pouco, né, sobre o vampirismo nos processos de alienação mental. Eu acho linda essa frase de André Luiz. Somente aqui pude conhecer os elos que faltam para positivar as origens das psicoses, porque aqui ele está falando no Santuário das Bênçãos, né, e eles foram visitar um pessoal com um processo de alienação mental, né, e aí ele fala, né, de um amigo, o Barcelos, que é um psiquiatra que ele, lá no plano espiritual, ele se interessou pela psiquiatria sob novo prisma, né? E muito legal esse capítulo, vocês vão lá ler e vão ver a origem, muitas vezes, da nossa alienação mental, ela está no que a gente fala. Ele vai falar um pouco sobre a palavra, sabe? E como a gente pega e fica falando coisas que criam processos difíceis para nós mesmos, né? E ele fala aqui, se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso a hormônios, né? Aqui o André Luiz está falando numa época que ainda tinha muito a eletricidade, né? Que era o processo eletrochoque, Nossa Senhora, usa-se muito pouco, né? Muito pouco, graças a Deus, mas que precisa às vezes, né? Então, assim, ele fala aqui, né, nesse capítulo, lindamente, ele fala do processo da psiquiatria espírita, não é? Ele fala um pouco sobre como Freud, ele deu uma pontadinha só, né, de início das questões sexuais, mostrando para a gente que muitas das nossas problemas psíquicos têm origem sexuais, mas ele fala, puxa vida, mas precisa ampliar isso. Graças a Deus está ampliando, gente, muito. Psicologia, psiquiatria está ampliando bastante, isso é uma bênção, né? Muitos médicos hoje estão estudando a origem espiritual, tá? Das questões psíquicas, tá? E aí ele fala aqui, vai dar uma lida lá no capítulo 2, que ele vai falar, né? Ele fala do inconsciente aqui, ele fala também de quanto que a gente precisa descobrir a ferida. E não a gente fica só pondo atadura, né? É muito, muito bonitinho
esse capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna. Mas já finalizando a nossa fala, gente, o André Luiz também no capítulo 23, esse caso eu já contei um pouco para vocês lá, não é? Aquela senhora que tinha um processo de obsessão gravíssimo, com culpa muito grande do que ela tinha feito lá no passado, e o André Luiz fala no capítulo 23 do Nos Domínios da Mediunidade de que ela tem até um fenômeno de xenoglossia, que é a mediunidade quando ela começa a falar em outras línguas, ela canaliza o pensamento do espírito e ela começa falando em uma língua que já é morta, né? Lá da Toscana do século X. Então, a gente vê o quanto que um processo de fascinação, ela está fascinada com aquele espírito que está perseguindo ela e ela também não consegue dar conta de se desvencilhar disso, tá? Um processo doloroso que ele conta aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 23, tá? Também nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, tem um caso interessantíssimo de um rapaz. O André Luiz entra num bar e ele vai mostrar aquilo que a gente viu a semana passada, né, da pessoa embriagada, mas naquele bar ele vê lá um rapaz escrevendo, um repórter, tá, um jornalista, psicografando, dominado por um espírito. Aí o André Luiz fala, nossa, mas aqui num bar, um processo de psicografia. E aí ele fala, né? Nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. E manta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajuda nesse mistério. Então, a gente fala disso daqui como sendo uma auto-obsessão, tá? Um rapaz, uma obsessão oculta, ele, um jornalista, produzindo uma página de um crime, né? Que ele está narrando um crime, mas pondo aquilo num grau absurdo, por quê? Porque ali com ele tem um espírito desencarnado, auxiliando ele produzir. Quando ele termina de produzir a página, ele vai falar, nossa, que rápido, que linguajar, como eu consegui? E ele vai envolver um monte de gente e vai fazer a leitura daquela página do jornal e vai entrar todo mundo na sintonia obsessiva. Infelizmente, e aí vale muito a pena a gente observar que tipo de coisa a gente alimenta a nossa alma, sabe, gente? É uma judiação. Não é? Nessa época de Covid, nossa, lá em casa eu andei dando umas broncas sérias, né? Porque eu falei, pode parar. Eu ia para o quarto, eu falei, pode parar, falava pro meu marido. Eu não quero saber o número de mortos, eu não posso fazer mais nada a não ser orar. Não é? Não que eu vou me alienar. Eu não vou querer ficar vendo caixão na hora que eu estou tomando café da manhã. Imagina. O meu lar é um templo, tem que ser um templo de luz, não é? Então, é bom que a gente observe que tipo de coisa alimenta a nossa vida. A gente precisa saber, até o ponto de saber da tragédia. Pronto, eu soube da tragédia. Ok, pronto, agora é o momento da oração. Mais que isso? Para que eu vou ficar sabendo detalhes de tragédias, de crimes? Para quê, gente? A gente vê que hoje as pessoas estão se alimentando muito disso. Por isso que passamos esse processo todo de obsessão coletiva que estamos vivendo. Um processo que a gente nunca viveu, de tanta gente com obsessão, tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, tanta gente com pânico, tanta gente. O que está alimentando aqui a minha mente? O que eu estou deixando? Que tipo de notícia me encanta? Não é? Eu soube da notícia, ok. Eu soube que o governo está fazendo isso, aquilo de errado. Oração. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos um povo honesto, a gente quer trabalhar. Tem misericórdia desses dirigentes, Senhor? Que Deus os abençoe. Se eu estivesse no lugar deles, provavelmente eu estaria também com as mesmas dificuldades. Então, assim, observar o que a gente está fazendo, tá? Porque esse jornalista irresponsável estava com uma obsessão oculta. E finalizando todas as obsessões, tem aqui uma obsessão oriunda do ciúme, no livro Libertação, uma casa, antigamente tinha muito, né? Um lar, onde um dirigente, o marido, fazia uma reunião mediúnica, que, aliás, tão séria a reunião mediúnica, que auxiliou
um caso gravíssimo de obsessão, que era da Margarida, que é o caso que o livro Libertação traz para a gente, tá? E aí, a esposa do médium, psicógrafa, a esposa do dirigente dali da sessão, né? Ciumenta, ela dá vazão a um ciúme absurdo do marido e ela sofre uma vigorosa indução mental, onde espíritos desencarnados que tinham interesse de destruir aquele processo de trabalho mediúnico ali, de socorro, um pronto-socorro espiritual, ela deixou que o espírito chegasse para ela e falasse para ela, ela desligada durante o sono, não é? Ela adormeceu no sono, veio os obsessores induzindo ela, né, numa indução mental, dizendo para ela, olha, presta atenção, você não acha que essa história dessa sessão mediúnica na sua casa, né, porque antigamente tinha, hoje não se tem quase mais esses grupos familiares que se reúnem para um processo de desobsessão, mas naquela época que o André Luiz narra o livro, acontecia. Mas isso acontece em casa espírita também, não é muito, né? De repente, a médium começa a pensar, o espírito fala para a médium, esse negócio de mediunidade é tolice. Esse negócio de você achar que você tem mediunidade, que você está transmitindo conversa de desencarnado, isso é invenção dos espíritas. Estão te iludindo, estão te... E mais outra coisa, presta atenção na mulherada, nas mulheres que estão lá no grupo, tudo de olho no seu marido. Minha filha, acorda para a vida. Né? E aí, gente, ela ia causar, o André Luiz fala, uma baita problemática para o marido e para o grupo que estava ali tentando ajudar, um caso de obsessão gravíssimo que o livro aqui traz, né? Conduzido por um Gregório. Não é? Esse livro aqui é forte, é importante demais para a gente entender todas as nuances da obsessão. Mas aí também é bom a gente observar o quê? Oração antes de dormir, gente. Qual é o antídoto para a gente não receber essas induções no sono? Para espíritos não virem falar para a gente, olha, você vai perder o emprego, seu chefe está com raiva de você, seu colega está querendo tomar o seu lugar, a sua amiga está querendo tirar seu marido. Né? Ou, de repente, você não é tão capaz na casa espírita. Lá na casa espírita, aquela pessoa está querendo mandar em você. Dá uma olhada naquele presidente da casa espírita, que pessoa chata e rigoroso. Por que você tem que ficar estudando desse jeito? Né? Então, assim, cuidado com as obsessões no sono, se preparar para dormir, fazer muita prece, pedir a Jesus que tenha misericórdia da gente, que leve a gente para estágios melhores de sono, de compreensão da doutrina, da nossa vida, para resolver os problemas até do cotidiano, que o sono é para isso, para refazer o corpo, não é? No descanso, e a nossa mente poder estar ligada a pessoas e a situações melhores, tá bom? Tá. Aqui eu vou falar muito rapidamente sobre o vampirismo, já falei bastante disso, tá? Com patologias orgânicas. O Pedro e o Camilo com grave doença neurológica, é aquele que eu já falei do livro No Mundo Maior, né? Que o Pedro lá que terminou tendo o problema com o... Não, aqui o Pedro Camilo é outra situação, gente. É outra situação onde, de repente, esse Pedro e o Camilo tinham uma grave doença neurológica em função de um processo que ele terminou fazendo barbaridade com os irmãos dele. Né? Nossa, ele tinha muita vontade de ficar rico, tinha 2 irmãos, ele foi lá, falou para os irmãos pescarem com ele, foi lá na pesca e, meu Deus, os irmãos não sabiam nadar. Ele virou o barco, ele era o único que sabia nadar, os irmãos desencarnaram. E aí não deu outra, né, gente? Os irmãos desencarnados viveram com ele uma situação de uma obsessão gravíssima, muito, muito grave, tá? Então, esse é um caso que o André Luiz conta, que esse rapaz ficou muito doente. Também, Sara, graças a Deus, é um trabalho lindo de desobsessão. Aqui também no livro Libertação, no capítulo 9, e aliás o livro Libertação ele vai falar muito desse caso da Margarida com centros metabólicos e a pressão arterial destruídos na beira de um desencarne. E aí o André Luiz vai contar, o caso dela é comprido, não é? Que um espírito apaixonado por ela, e ele, um grande chefe das trevas, ele queria que ela desencarnasse porque ele tinha necessidade da energia dela. Olha só, gente, forte esse caso de desobsessão, né? E de obsessão. Que aí
a gente vê que a Margarida, ela quase desencarna, ela casada, precisando realmente refazer o organismo dela, até para trazer para a reencarnação esse próprio obsessor. É lindo esse livro, tá? E no livro também, Nos Domínios da Mediunidade, tem lá um caso da epilepsia de Pedro. A gente sabe que a epilepsia é uma doença neurológica grave, não necessariamente composta de uma obsessão, nem induzida por uma obsessão. O livro A Loucura sob o Novo Prisma, que não está no na nossa bibliografia, mas para quem quiser lá ler, é um livro que o Dr. Bezerra de Menezes escreve enquanto ele está encarnado. Ele tinha um filho, o Dr. Bezerra de Menezes, que sofreu uma grave obsessão, e ele vai fazer uma análise da obsessão do filho neste livro. É lindo esse livro. E ele fala, né, de como a epilepsia, ela não necessariamente é um processo de obsessão. Muitas vezes a epilepsia, ela é um processo de culpa. A pessoa, o livro No Mundo Maior também traz um caso, que eu nem trouxe para cá. O espírito vem, né, de um passado junto com a gente, que não foi muito bom, ele se aproxima. Mas antes que ele se aproxime, a pessoa entra, às vezes, num processo de convulsão, né? Ou ele não tem nenhum espírito naquele momento, e não tem nunca nenhum espírito, mas o cérebro dessa criatura leva ela para vivências lá do porão da individualidade, coisas que a criatura fez em vidas passadas e que geram um processo muito grande de culpa. E aí o cérebro não suporta e aí ela entra em convulsão. Epilepsia. Tá? No caso aqui que o André Luiz fala, é uma epilepsia causada por um processo de obsessão. E o espírito chega perto e aí o Pedro não suporta aquela energia e ele entra em processo de convulsão. Tá? Então a gente vê que a obsessão ela pode causar doença neurológica, doença psiquiátrica, doença física. Tá? Muito isso pode acontecer. Tá? E aí agora, respondendo um pouquinho as dúvidas de vocês sobre como é que a gente faz, né? Qual é a terapia, qual é a profilaxia? Já falei um pouco disso. A primeira, a prece, né? Com a busca de auxílio divino, com a ajuda direta dos mentores nas casas espíritas ou de apoio espiritual mais direto. Quando a gente ora, a gente chama, a gente pede um socorro, a gente busca uma resposta de Deus para a nossa vida, né? Outra coisa que ajuda muito, você está se sentindo estranho, não é? Vai tomar passe na casa espírita, não trabalha no passe, dá um tempinho, fica na sua, né? Se recolhe um pouquinho para você receber também, não é? Vai lá, toma os passes semanais e sistemáticos. Eu acho que o recurso da água fluida é maravilhoso. Leva uma garrafinha, não sei, aqui na Casa Maria de Nazaré, o pessoal traz a garrafinha, né, com o nominho, põe lá o nominho na sua água para você tomar a sua água durante a semana inteira. É uma prática aqui da Casa Maria de Nazaré, lá do Caminheiros da Luz. Algumas casas têm a prática de dar a aguinha, quase todas, né, na hora que a pessoa terminou, mas você vai lá, senta na sala de passe lá com a sua aguinha, você tem fé, acredita que aquela água vai fluidificar sim, tá? E aí, nas igrejas, né, a gente também não gosta de achar que é só a gente, só o espírita, não. Nas igrejas, na Igreja Católica Carismática, né, e algumas igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus, pelo que o pessoal me relata, né, eu atendo muita gente, e aí, de repente, tem trabalhos de desobsessão também. Na casa espírita é uma bênção porque tem a Sara, né, cura o encarnado e o... Né? A meditação, que eu já falei bastante para vocês, que é o mergulho no contato interior dentro de si mesmo, ajuda demais, né? E a gente sabe, né, gente, que as reuniões de desobsessão são maravilhosas, né? A pessoa que está no processo de obsessão passa no atendimento fraterno, usa a humildade e fala, eu sinto que eu estou diferente. Não vou contar as minhas intimidades lá para o atendente fraterno, não precisa nem falar, só falar para ele, olha, por favor, me coloca num trabalho de desobsessão, eu estou precisando, tá? Se quiser contar, também conta, compartilha a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, mas assim, nem precisa isso, porque os desencarnados, os mentores sabem, né? E aí vai ter o socorro para a gente, que é o encarnado, e o socorro ao desencarnado. E o que cura para não ter recaída, gente? A renovação moral, tá? Autoconhecimento, com estudo construtivo de si mesmo, deita no travesseiro e fala, puxa vida, eu pisei na bola. Não está legal isso que eu estou fazendo.
né? Estou comendo demais, compulsivamente, estou bebendo compulsivamente, estou atrás de muito parceiro sexual, ou de repente não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo. Deixa eu pensar para eu melhorar em mim, porque as coisas melhoram quando eu me melhoro, não é? Pelo menos a minha resistência, a minha forma de encarar as coisas, né? Esforço para dominar as más inclinações, né? Por favor, vamos orar e vigiar, vamos começar a perceber, né? Busca de pautar a nossa vida com o evangelho voluntário no bem. Por que muita gente melhora só com o trabalho no bem? Porque fora da caridade não há salvação, não é? A caridade você fazendo para o outro, você faz para si mesmo, recebe muita gratidão, que é um material maravilhoso de cura de qualquer sofrimento, tá, gente? Então, por hoje, é o que eu tinha, né? Aqui está a nossa bibliografia, mas eu já passei para vocês, então é isso, tá? Nancy,